Queria começar esse vídeo desejando a todos um Feliz Natal, espero que vocês tenham aproveitado bastante, eu sei que tá atrasado, esse vídeo tá saindo no dia 26, mas tudo bem. Essa semana 16 foi sensacional, nesse momento agora os Steelers estão fora dos playoffs, então a semana seguinte vai ser muito importante pra eles. Teve muito time saindo da briga pelos playoffs e quase todas, a maior parte das divisões foram decididas já. Fica aí que a gente vai falar sobre a semana 16 agora. Sejam muito bem-vindos ao Gonin Sports, e a semana 16 começou na quinta-feira? Não, o Thursday Night Football acabou, então a semana começou no sábado, começou às 7 horas da noite do sábado com o jogo entre Washington Redskins e Tennessee Titans. Os Titans só perderam uma em casa vindo para esse jogo e ganharam mais uma, 25-16, agora os Titans 9-6 e os Redskins 7-8. Os Redskins estavam oferecendo até perigo de entrar nos playoffs, agora eles estão eliminados de vez. Os Titans, por outro lado, continuam na briga. Como sempre, no final do vídeo eu mostro os playoffs e como é que tá, né? Bom, Marcus Mariota saiu machucado, o Blaine Gabbert entrou e cumpriu a missão, ele conseguiu levar a vitória. Os dois corredores do jogo foram muito bem. Adrian Peterson fez mais jardas, o Derrick Henry fez um ótimo jogo com touchdown, o Adrian Peterson não fez touchdown. Os Redskins sofreram com muita falta no jogo, mas em geral foi um jogo bem pegado, os Titans acabaram matando com um field goal e um touchdown no final, aí já era, ganharam o jogo. Outro jogo que teve no sábado, que foi um baita de um jogaço, foi entre Ravens e Chargers no estádio dos Chargers, no provisório StubHub Center. O jogo foi 22-10 para os Ravens. Os Chargers fizeram um dos piores jogos dessa temporada, depois de ter tido bons jogos. Os Ravens agora 9-6 e os Chargers 11-4. Mais do que os Chargers que foram ruins, eu acho que os Ravens fizeram um baita de um jogão. A defesa fortíssima provocou turnovers essenciais. O ataque, que sofreu muitas vezes, conseguiu ganhar jardas, isso foi muito importante. O Lamar Jackson tá se mostrando a cada jogo um quarterback excelente e todo mundo compara ele com Michael Vick, que era quarterback dos Falcons, pela habilidade que ele tinha com as pernas e o quanto o Lamar Jackson também é muito bom, né? O Justin Tucker, kicker dos Ravens, teve a chance de quebrar o recorde na NFL de field goal. Ele chutou um field goal de 65 jardas, mas a bola não chegou. Isso pode acontecer, e se a bola não chega, outro time pode recuperar e correr com ela, né? Os Ravens fizeram a lição de casa difícil, e os Chargers, como eu disse, não foram um bom jogo. Pra vocês terem uma ideia, fizeram 198 jardas totais, é o menor número em um jogo desde 2014. Não foi legal, não conseguiram pontuar, muito pouco, 22-10. Vamos para os jogos de domingo então, começando com os Browns, que ganharam dos Bengals pela primeira vez desde 2002, velho. Isso é impressionante. Os Browns agora 7-7-1, os Bengals 6-9, o jogo foi 26-18. Pra falar a verdade, o jogo foi bem fácil, cara. Os Browns abriram 23-0 e fizeram tudo melhor. A defesa foi melhor, o ataque foi melhor, offensive line protegeu bem. A primeira, como eu disse, foi a primeira vitória desde 2002. O Baker Mayfield saiu ovacionado do estádio. Isso é uma coisa mágica pra Cleveland, porque nunca tiveram um quarterback assim, pelo menos dos últimos 20 anos, sei lá, sempre trocando de quarterback, parece que dessa vez vai. Ele fez 3 touchdowns sem interceptação. Os Browns estão oficialmente fora dos playoffs, mesmo com esse resultado, dependiam de 1 milhão de coisa, mas não rolou. Os Bengals também, né? O Jarvis Landry, inclusive, fez um passe bizarro, ele foi muito bem. Lembrando que eu não posso pôr trechos da NFL aqui, teve um vídeo que eu testei, eles tiraram a monetização, tiraram a divulgação do vídeo, eu preferi deixar quieto isso aí, vai que um dia eu possa fazer isso de um jeito que a NFL deixe, né? E pra finalizar com os Browns, o Nick Chubb quebrou o recorde de jogador iniciante dos Browns em jardas em apenas um jogo. Ele foi muito bem, o Nick Chubb tá voando e começa a concorrer aí no prêmio de Rookie of the Year, né, junto com o Saquon Barkley. Os Bengals foram muito ruins, estão sofrendo com muitos desfalques, muitos problemas na defesa, não tá sendo uma boa temporada pros Bengals, mas ano que vem eu acho que podem ser um time bem competitivo. Os Bucks perderam para os Cowboys fora de casa, os Cowboys ganharam de 27-20, Buccaneers agora 6-9 e os Cowboys 9-6 nessa penúltima semana aí. Com a vitória, os Cowboys ganharam a NFC East, mais uma divisão decidida aí, e o mérito vai muito mais para a defesa dos Cowboys nesse jogo. O ataque foi bem, não teve nenhum grande destaque, mas a defesa conseguiu segurar os Bucks quando mais precisava. Do lado dos Bucks, o Cairão fez 2 field goals corretos e errou um field goal de 52 jardas, que é um field
field goal realmente difícil, mas teve muita falta. Os Bucks tiveram mais tempo de bola, mais jardas, mas não conseguiam pontuar. E aí os Cowboys saíram com uma vitória importante aí para fechar o negócio dos playoffs, né? Os Vikings também, mesma coisa, precisavam dessa vitória e ganharam contra os Lions por 27-9. Os Vikings agora 8-6-1 e os Lions 5-10 oficialmente já estavam, né? Mas estão fora dos playoffs. Os Vikings jogaram melhor, mas só a partir do final do segundo quarto, assim. Os Lions não conseguiam fazer touchdown, foram 3 field goals para eles e só não ofereceram perigo, principalmente depois de levarem a virada, que eles começaram ganhando o jogo. Os Lions abriram o jogo 9-0, inclusive, né? Foram muitas faltas, 11 faltas para os Vikings, 7 faltas para os Lions, isso prejudica bastante o jogo de um modo geral. Foram 3 passes para touchdown do Kirk Cousins, que estava devendo fazer um bom jogo, finalmente ele fez. E quem diria, teve uma Hail Mary em Detroit. A última vez que teve uma Hail Mary bem sucedida em Detroit foi aquela do Aaron Rodgers, que todo torcedor dos Lions detesta lembrar e todo torcedor dos Packers ama, né? O Kyle Rudolph recebeu, ele fez um jogaço, aliás, ele recebeu o Hail Mary, fez touchdown, maravilhoso touchdown aí do Kirk Cousins pro Kyle Rudolph, vitória dos Vikings. Os Giants foram até o estádio dos Colts para perder de 28-27, um pontinho aí, os Colts viraram no minuto final, fazendo assim com que os Giants fiquem 5-10 e os Colts 9-6. Os Giants começaram ganhando e ficaram na frente a maior parte do jogo. O Saquon Barkley fez o touchdown, mas o jogo foi quase todo focado em passe, apesar do bom jogo dele, que ele tava precisando fazer um jogo bom assim. O destaque aqui vai pro T.Y. Hilton, que fez mais um excelente jogo pros Colts, 138 jardas, e o Andrew Luck, que tá fazendo uma temporada sensacional, fez mais um jogo bom aí com 357 jardas, teve uma interceptação para cada um dos quarterbacks, um de cada lado, e aí os Colts viraram no minuto final, uma vitória importante pros Colts aí, 28-27. Os Jaguars e os Dolphins fizeram um joguinho feio pra caramba, 17-7 para os Jaguars, que ficaram 5-10, e os Dolphins 7-8, oficialmente negativos, mas podem terminar a temporada 8-8. O jogo foi bem feio, cara, tava 7-7 desde o primeiro até o último quarto do jogo. O Cody Kessler e o Blake Bortles jogaram, e os dois não jogaram bem. Tem umas jogadas, velho, que o Blake Bortles tá com a bola e ele lança sem ninguém atrapalhar ele, e a bola voa, sai um pato morto no chão. Tem umas coisas bizarras de pensar que é esse time que foi pra final da AFC no ano passado, né? Cada kicker errou um field goal no jogo. Os Jaguars ganharam a batalha de turnovers, os Jags fizeram um turnover, mas os Dolphins fizeram 2, que foram muito importantes para a vitória. 10 faltas para cada time, os dois fora dos playoffs. Eu acho que pela primeira vez na temporada eu posso falar que esse foi o jogo mais feio da semana, não foi da hora. Os Patriots ganharam dos Bills em casa 24-12, os Patriots agora 10-5 e os Bills 5-10. Foi uma vitória muito importante para os Patriots, porque aí oficialmente ganharam a AFC East pelo 10º ano seguido. Essa é a maior sequência de vitórias de divisão na história, nunca teve 10 anos seguidos de um só time na NFL, e das 4 grandes ligas de esportes, teve isso no beisebol com Atlanta Braves e agora na NFL, mas na NBA e na NHL nunca tiveram 10 anos seguidos com o mesmo time ganhando uma divisão. Os Patriots usaram muito mais o Edelman do que o resto, isso é importante porque os Patriots jogaram pela primeira vez sem o Josh Gordon, e aí o Cordarrelle Patterson substituiu ele muito bem, o que foi bem legal. Foram 3 turnovers para cada lado, o Brady e o Josh Allen fizeram 2 interceptações cada um, e ainda teve um fumble perdido para cada lado também. Os dois times tiveram jogadas bem feias, e deixando claro aqui pra galera que gosta dos Patriots, os Patriots não jogaram bem, cara, continuam errando bastante, mas conseguiram aproveitar as chances na Red Zone, e o jogo corrido funcionou muito bem, o que era uma coisa muito rara, principalmente no ano passado. 24-12 para os Patriots, que nesse momento estão com a primeira semana dos playoffs de folga. Os Packers ganharam dos Jets em um baita de um jogaço, 44-38, os Packers 6-8-1 e os Jets 4-11. Foi um baita jogaço, os dois times jogaram muito bem. Nos Jets, o Chris Herndon com uma recepção de uma mão que foi maravilhosa. O Robbie Anderson fez 140 jardas, foi o jogador da partida aí. Os Packers fizeram uma virada incrível, começaram levando de 14-0, eles viraram com uma
conversão de 2 pontos, depois os Jets empataram com field goal, o jogo foi pra prorrogação, os Packers conseguiram fazer um touchdown na prorrogação e ganharam o jogo. Foram 26 faltas no jogo, 10 faltas dos Packers e 16 faltas dos Jets, isso atrapalha muito, o jogo foi uma loucura, velho. O Rodgers teve 2 touchdowns de passe e 2 touchdowns em que ele mesmo correu com a bola, impressionante, sem nenhuma interceptação, e o Sam Darnold 3 touchdowns sem interceptação, também jogou muito. Mesmo assim, os 2 times eliminados dos playoffs. Foi um baita de um jogo, velho, de onde você não espera, às vezes vem uns jogos fenomenais, e esse foi o caso desse. Mas eu acho que o melhor jogo da rodada foi esse que eu vou falar agora, que é entre o Houston Texans e o Philadelphia Eagles no Lincoln Financial Field, estádio dos Eagles. Os Eagles ganharam por 32-30 num jogaço extremamente disputado. Os Texans agora 10-5 e os Eagles 8-7. O Deshaun Watson voou nesse jogo, fez 2 touchdowns corridos, fugiu de 3 sacks em uma só jogada, com um passe completo para terceira para 11, foi simplesmente fantástico. O Nick Foles do outro lado quebrou o recorde de jardas de um jogador em um só jogo para os Eagles, o que é incrível. Ele conduziu a campanha da vitória mesmo com uma capacetada no peito no começo, que foi pesado. Ele quebrou o recorde de jardas passadas, corrigindo aqui, em um único jogo pelos Eagles. O field goal com o relógio zerado fez os Eagles virarem o jogo e ganharem. Os Eagles continuam vivos nos playoffs aí, e os Texans caem para o wild card. Se eles ganhassem esse jogo, eles continuariam com a primeira semana de folga, mas perderam esse jogo dificílimo, mesmo sendo um puta de um time, sério mesmo. E agora os Texans no wild card, eu mostro isso no final. Os Falcons também ganharam um jogo muito bom contra os Panthers, os dois 6-9, os Falcons ganharam de 24-10. O jogo foi pro halftime 10-10, empatadaço ali. Os Panthers morreram no segundo tempo. Foi punch, turnover on downs, interceptações. O Heinicke, que eu falei pra vocês que substituiu o Cam Newton como quarterback, fez 3 interceptações, um jogo péssimo. O McCaffrey, por outro lado, fez um baita jogo. Ele bateu o recorde de recepções por um running back em uma só temporada na história, além de mais de 100 jardas corridas. O cara é simplesmente fantástico. O Matt Ryan fez 3 touchdowns sem nenhuma interceptação. O jogo corrido e o jogo passado de passes do Falcons foi muito bem. 7ª derrota seguida dos Panthers, e esses são 2 times que é meio triste, porque são 2 times muito fortes e os 2 fora dos playoffs. Os Rams ganharam contra os Cardinals 31-9, os Rams 12-3 e os Cardinals 3-12. Todd Gurley estava inativo para a partida, então quem jogou no lugar dele foi o CJ Anderson, que recém-contratado entrou, fez touchdown além de fazer 167 jardas. O cara foi muito bem e vai ser muito importante aí se o Todd Gurley tiver problema nos próximos jogos. Foram 3 touchdowns corridos para os Rams, cada um de um jogador, e teve ainda um touchdown de passe, foi maravilhoso. O Larry Fitzgerald dos Cardinals fez um passe para touchdown pro David Johnson, que foi simplesmente incrível, mas os Cardinals não deram muito trabalho não, foi um field goal errado para cada lado. Vitória dos Rams aí, que continuam firmes nos playoffs, mesmo com a derrota na semana passada. Os Bears ganharam um jogo que também foi meio chatinho contra os 49ers, os Bears agora 11-4 e os 49ers 4-11, 14-9 para os Bears fora de casa. Os 49ers começaram abrindo 6-0 com chutes do ex-jogador dos Bears, o Robbie Gould, e foi interessante porque os 49ers ganharam na semana passada do Seahawks, um jogo super difícil e tal, ganharam na semana retrasada também, e aí agora começaram ganhando. O pessoal tava falando, caraca, velho, como pode, né? Mas não, levaram a virada depois. Os 49ers, interessante porque os Bears conseguiram segurar o ataque dos 49ers e viraram fazendo 2 touchdowns, e os 49ers conseguem ser competitivos mesmo com tanto desfalque. Dá uma olhada nessa foto aí, pra vocês verem, cara. É muito jogador machucado nos 49ers, isso é bem triste, e os Bears também erraram um field goal, e com essa vitória os Bears se tornam seed número 3 na NFC, o que é um resultado impressionante para um time que não era competitivo dos anos atrás, né? Os Steelers e os Saints fizeram um dos melhores jogos da semana também. É um jogo que se esperava por 2 quarterbacks tão fortes como é o caso do Big Ben e do Drew Brees. Foi um jogo maravilhoso. 31-28 para os Saints, que estão 13-2 agora, oficialmente seed número 1, e os Steelers 8-6-1, que com essa derrota saem dos playoffs, mas podem entrar ainda nessa última semana. A derrota foi amarga porque com isso, os Ravens ganharam, os Colts ganharam e os Titans ganharam, então com isso o Steelers ficou atrás de todos esses times. Os Steelers tiveram muita garra, viraram o jogo, levaram a virada de novo depois, caminharam na última campanha para empatar o jogo com o field goal, estavam indo super bem.
o Juju Smith-Schuster, que é um baita de um jogador, recebeu a bola, dropou, os Saints pegaram e ganharam o jogo com esse fumble aí. O Juju acabou chorando depois, o que é super triste, porque ele é um baita de um jogador. Depois postou no Twitter que ele não queria esconder o rosto, essa derrota foi responsabilidade dele e que ele vai compensar isso. Eu sou fã do Juju Smith-Schuster, até porque ele gosta de Naruto, que é muito legal. O Big Ben fez um baita de um jogão, o Brown e o Juju tiveram mais de 100 jardas no jogo, o que é demais. A defesa do Saints continua jogando muito, o Brees fez mais de 300 jardas, Michael Thomas e Alvin Kamara voando absolutamente. Vitória importante pro Saints dentro de casa aí, que pra mim vai estar no Super Bowl, cara. Os Saints estão jogando demais. O Sunday Night Football, eu sei, o jogo dos Texans e dos Eagles, Steelers e Saints foi muito bom, mas eu pessoalmente preferi assistir, foi mais divertido de assistir esse jogo maravilhoso entre Kansas City Chiefs e Seattle Seahawks. 38-31 para os Seahawks, que agora estão 9-6, e os Chiefs 11-4. Foi a segunda derrota seguida dos Chiefs, o que é uma coisa que não acontecia há muito tempo. Mas foi legal porque foi o jogo de dois quarterbacks que são dois quarterbacks de destaque gigantesco nessa temporada por serem muito bons. Foi o Patrick Mahomes enfrentando o Russell Wilson. Os dois se respeitam muito. A foto da miniatura desse vídeo é inclusive os dois ali com a camisa autografada um do outro. Os dois fizeram 3 touchdowns e nenhuma interceptação. O Mahomes com os passes elásticos, velho, ele vira aquele corpo, cara, como pode? Os conhecimentos de beisebol dele ajudam tanto na NFL, isso é muito legal. Do lado dos Seahawks, além do Russell Wilson, que é simplesmente fantástico, teve o Chris Carson fazendo 116 jardas, um jogaço. O Doug Baldwin também voou nesse jogo com 126 jardas, recorde da carreira pra ele. Os Chiefs, matematicamente, com essa derrota, podem até perder a vantagem em casa e podem até perder o título da divisão, dependendo da última rodada, mas é triste porque a defesa dos Chiefs continua cedendo ponto pra caramba e isso pode prejudicar muito nos playoffs. E os Seahawks, que, cara, a cada semana parece que melhoram, mesmo com aquela derrota triste pros 49ers, os Seahawks aí fecham, eles estão nos playoffs agora, não saem nem a pau. O Monday Night Football fechando então foi entre Broncos e Raiders e foi na noite de Natal, eu não vi, mas depois eu fui ver o jogo condensado e foi um baita de um jogaço, cara, você não esperava isso e foi um baita de um jogaço. Os Raiders ganharam contra os Broncos, 4 vitórias, 11 derrotas e os Broncos 6-9, 27-14. A vitória dos Raiders mostra uma esperança para os torcedores pro ano que vem, quem sabe vá melhor no ano que vem. Foi provavelmente o último jogo dos Raiders no Coliseu, que comemoraram com a torcida no final, foi bem legal. Teve um touchdown incrível de 99 jardas do Dwayne Harris depois de um punch, que foi sensacional também. Foi aqueles punts que, velho, o cara corre que nem um maluco, foi demais. Tava 17-0 para os Raiders no intervalo. Os Broncos, com essa derrota, são 2 temporadas seguidas com mais derrotas do que vitórias, e isso aconteceu pela primeira vez agora, desde 1971 e 72, quando eles fizeram 2 temporadas com mais derrotas do que vitórias. Então os fãs estão putos com Vance Joseph, esse cara deve ser demitido em breve também. São 3 derrotas seguidas dos Broncos para times que têm mais derrotas do que vitórias, o que é muito triste. E mesmo assim, o Lindsay, que é simplesmente fantástico, o Philip Lindsay, bateu 1000 jardas corridas na temporada, saiu com o pulso machucado, se não poderia fazer ainda mais. E semana que vem, os Broncos pegam os Chargers, devem perder provavelmente, e os Raiders pegam os Chiefs, também devem perder provavelmente. E isso vai ser legal demais. Vamos fechar o vídeo então primeiro com o playoff. Eu quero dizer aqui pra vocês como estão os playoffs e depois a gente vê como estão, como vai ser a semana 17, tá bom? Então primeiro, na AFC, os Chiefs estão ali em primeiro seed com 11-4, os Patriots estão em segundo com 10-5. Se os Chiefs perdem o jogo e os Patriots ganham, os Patriots se tornam primeiro seed porque no confronto direto os Patriots ganharam dos Chiefs. E ali no Wild Card, os Colts enfrentam os Texans, os Colts 9-6 e os Texans 10-5, os Chargers 11-4 e os Ravens 9-6. Lembrando que os Chargers, por estarem na mesma divisão dos Chiefs, eles ficam ali piores do que os Ravens e os Texans, porque esses são líderes de divisão, ok? E aí, além disso, na NFC, temos os Saints em primeiro seed ali, que já pegaram a vantagem de jogar em casa, então vai passar pelo Superdome, ao caminho até o Super Bowl, 13-2, os Rams em segundo com 12-3, e aí Vikings enfrentando Bears, um duelo de divisão sensacional aí, que é um duelo bem interessante aí entre o sexto e o terceiro seed, e aí Seahawks enfrenta os Cowboys, os 2-9-6, é o duelo aí entre o quinto e o quarto seed, mas as coisas ainda podem mudar,
porque na batalha pelos playoffs, do lado da AFC ainda temos os Titans com 9-6, então uma escorregada aí de Colts ou Ravens pode dar vitória pros Titans, e também os Steelers, que mesmo com a derrota e mesmo saindo pra caramba, eles ainda estão na briga, e aí tem um monte de cenário maluco que a gente vai analisar na semana que vem, dependendo de como as coisas acontecem. Do lado da NFC, os Eagles ainda podem ir para os playoffs, dependendo de como os Vikings joguem na semana que vem. E os Cowboys e Seahawks também. Não, o Seahawks já era e os Cowboys já era, é só no caso dos Vikings mesmo. Tá bom, então é isso. Vamos ver agora, rapidamente, os jogos da semana 17, a última semana de temporada regular, acreditem se quiser, que são todos os jogos no domingo. Todos os jogos são às 4, às 7 e às 11 horas da noite, apenas um que é o Sunday Night Football, é claro. Então, serão apenas 5 jogos exibidos na ESPN, e aí eu falo pra vocês outros jogos interessantes que vão rolar fora, que não vão ser transmitidos pra vocês ficarem de olho. Primeiro de tudo, na ESPN às 4 horas da tarde do dia 30, véspera de final de ano, é isso? É, acho que é. Os Jets enfrentam os Patriots fora de casa às 4 horas da tarde. Acredito que é uma vitória tranquila para os Patriots. Na ESPN Extra, os Jaguars enfrentam os Texans às 4 horas da tarde. Acredito que vai ser uma vitória tranquila para os Texans também. Os Bears enfrentam os Vikings às 7h25 na ESPN, e é aí que vai ficar interessante, porque eu acho que os Bears ganham esse jogo, e os Bears ganhando esse jogo, e os Eagles ganhando a partida deles contra os Redskins, os Eagles acabam passando, o que vai ser bem legal. Às 7h25 na ESPN 2, os Browns pegam os Ravens, e apesar da boa temporada dos Browns, eu acho que os Ravens ganham esse jogo aí, eles precisam ganhar esse jogo. E aí os Colts enfrentam os Titans às 11h15 da noite no Sunday Night Football, e aí é muito simples, quem ganha passa, é simples assim, cara. Colts e Titans se enfrentam pra quem ganhar passar e quem perder tá fora dos playoffs. E aí tem outros jogos interessantes, como por exemplo os Panthers que enfrentam os Saints. Não é um jogo importante pros playoffs, porque os Saints já estão lá em cima e os Panthers já estão eliminados, mas é legal. Chargers enfrenta os Broncos, é interessante pra gente ver aí esse duelo na AFC. Os Chiefs enfrentam Raiders, como eu falei pra vocês. Os Steelers vão enfrentar os Bengals e precisam ganhar pra ter a chance de entrar nos playoffs ainda. Tem um jogo legal entre os Seahawks e os Cardinals, acho que vai ser vitória tranquilo pros Seahawks. E aí o jogo que eu falei pra vocês entre os Eagles e os Redskins, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais uma análise. Semana que vem tem a última análise de temporada regular, depois é playoff, velho. E eu garanto pra vocês, vai ser só coisa da hora nos playoffs, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não saiam desse vídeo sem dar um gostei aí embaixo. A gente se vê no vídeo que vem. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!